Eu sei que alguns de vocês vão dizer, meu Deus, agora Kael surtou de vez. Alguns de vocês nos acompanham aqui, acompanham os trabalhos da equipe já faz muito tempo, desde o antigo canal, do canal Iana Rê. Quem acompanha, acompanhou que em 2025, no início do ano, em janeiro, a gente fez junto com a equipe um documentário lá na Chapada Diamantina, falando de um caminho intraterreno e também subterrâneo que existem entre algumas cidades da região. Em um dos episódios, a gente comentou sobre um recolhimento, na verdade, de irmãos desconexos que nós fizemos lá em uma caverna junto com a equipe. E o ponto é que hoje eu venho trazer fatos e evidências. Um fato é que hoje, pela manhã, publicaram que na Chapada Diamantina houve uma morte de pássaros que ninguém está entendendo o motivo pelo qual os pássaros morreram. Há especulação de que há veneno agrotóxico que mataram esses pássaros. Porém, colocam muito veneno, infelizmente, nos alimentos, sempre. E os animais sempre interagiram com esse veneno. O ponto é, existe um monte de especulação, eu vou colocar dessa forma, agora, né, de evidências, que quando um portal ele se abre, ele emite uma qualidade de radiação. Essa radiação ela se espalha e pode ocorrer de, por conta da radiação, pássaros morrerem. Isso vem sendo relatado em livros, em filmes, em séries, inclusive na série Dark, quando eles abrem um portal para fazer a passagem de um tempo para o outro tempo, os pássaros morrem, né? E na Chapada Diamantina tem uma passagem subterrânea que infelizmente estava para ser aberta pelos irmãos desconexos. E quando eles passaram de uma fenda do umbral grosso, foi quando a gente fez esse recolhimento desses irmãos. Eu vou passar um trechinho aqui para vocês do episódio 4 do PIABU, onde a gente relata um pouco disso. Olha só. A informação que nos foi enviada era de que deveríamos ir até o antigo garimpo da cidade e, imediatamente no mesmo instante, fomos informadas de que deveríamos sair dali e ir de encontro a um pequeno descampado que ficava ligeiramente próximo ao garimpo. Seguimos a orientação. Lá, estacionamos o carro, criamos um campo de força e de proteção ao redor do veículo. Sintonizamos com a equipe da nave Novax e iniciamos o ancoramento. Quando sintonizamos com os irmãos, fomos em projeção astral até uma região que parecia ser uma caverna imensa. Os irmãos de Novax estavam aguardando em naves fora da caverna, enquanto alguns irmãos guardiões da Terra, os quais trabalham em união à equipe multidimensional, se direcionavam para dentro da caverna. Nós já estávamos acostumados com os recolhimentos e resgates de irmãos desconexos de quarta dimensão. Porém, aquilo que estava se manifestando ali era completamente diferente de tudo o que já havíamos presenciado. Os corpos que estavam na escuridão da caverna eram tão rígidos quanto o reino mineral. Aqueles seres pareciam de pedra. Demorei alguns segundos para compreender que não eram seres de quarta dimensão. Eram seres que estavam na terceira dimensão. A pele deles não era de pedra, embora parecesse. Era uma pele escamosa, como peles de jacarés, mas eles não eram jacarés. Eram humanos com pele de réptil. Quando compreendi isso, recebi de Nortron telepaticamente que eles eram répteis que emergiram dos abismos sombrios, os quais ficam entre as cidades de cristal intraterrenas e dos subsolos da Terra. Enquanto um feixe de luz azul os congelava em corpos físicos e, em sequência, os sugava para dentro de uma nave auxiliar a Novax, Nortron explicava que estes irmãos desconexos haviam emergido dos abismos devido ao aumento da temperatura da crosta, para que realizassem uma tentativa de destruir as barreiras de cristais que compunham a entrada da cidade de Yokai, a qual ficava em uma outra caverna sobre uma região de canais límpidos e não subterrâneos desconexos. Então, o fato é, os pássaros morreram de forma muito estranha na cidade de Igatu.
Foi exatamente no mesmo local onde a gente fez o documentário e fez o recolhimento desses irmãos desconexos lá junto com a equipe. Ela é conhecida como xique-xique, porque é um tipo de cacto que tem lá na região, então ela é apelidada por esse nome, mas o nome é Igatu. E em Igatu há muitas cavernas e há muitas passagens subterrâneas, e também há uma entrada intraterrena. O ponto dessa evidência teria novamente aberto essa passagem, essa fenda, e houve ali uma passagem, uma transferência de energia que emitiu alguma espécie de radiação e aí os pássaros vêm a morrer? Ou o que está acontecendo nesse local? É muito curioso, porque quando a gente esteve lá, a gente fez o recolhimento, não sou só eu, Kael, que estou dizendo que existem passagens subterrâneas lá. Por muitos anos, e há muitos anos, médiums sérios, de locais sérios, fazem até mesmo expedições para observar naves entrando e saindo de determinadas regiões. Se é por isso, se não é, fica só a evidência e o fato. Mas a gente pode assistir juntos esse seriado e aí vocês sintam o que diz ali, sintam a mensagem que está sendo transferida. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que vocês possam, então, ver esses episódios, né? São 9 episódios dessa série, desse documentário em série que a gente fez para divulgar algumas coisas em relação às cidades intraterrenas e às passagens subterrâneas, aos irmãos intraterrenos e às missões dos irmãos intraterrenos, com a responsabilidade do processo de regeneração planetária, bem como também o ato de destruição dos irmãos desconexos para que a regeneração não ocorra. Depois me conta aqui, ou me conta lá, ou conta em algum lugar aí, o que vocês acharam desse seriado e se isso também deixou vocês com essa pulga aí atrás da orelha.